Salve, salve Hunter! Estamos aqui de volta e nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre técnica de sombra, que é algo muito importante para você ter conhecimento e usar aí também nos teus trabalhos, não apenas nos teus posts, mas caso você queira usar as tuas habilidades no Photoshop em alguma outra área, também vai ser de muita utilidade. Tá legal? No material de apoio dessa aula eu deixei essa maçã aqui. Essa maçã que na verdade é uma imagem em PNG sem fundo. Você deve fazer o download dessa imagem e no Photoshop você deve criar um novo arquivo no tamanho padrão 1080 por 1080 pixels. Pode deixar resolução 72 ppi com RGB e o fundo branco, beleza? É só clicar em criar. Certinho, criei aqui o meu novo arquivo, vou lá na pasta onde eu salvei a minha maçã, vou simplesmente clicar, segurar e arrastar e vou jogar essa imagem aqui dentro do Photoshop. Beleza? Chegou aqui, dei um Enter e vou usar a ferramenta mover. Essa maçã veio um pouco grande, vou diminuir o tamanho dela. Estou segurando a tecla Alt para diminuir em todas as direções, proporcionalmente. E vou levar ela um pouquinho mais para cima. Prontinho. Como você pode ver, essa maçã não tem sombra alguma, mas você consegue ver aqui algum indício de luz, que é o brilho da própria maçã. E quando a gente vai estudar sombra, é inevitável a gente também estudar o comportamento da luz. Então, obviamente, eu devo procurar nessa minha imagem algum indício que me mostre a direção da luz para que eu faça então alguma aplicação de sombra. Vou criar aqui uma nova camada só para exemplificar melhor isso que eu estou falando. Então aqui na nossa maçã, aparentemente a luz está vindo dessa direção aqui. A gente vê aqui algum indício de brilho aqui, o que indica a direção da luz. Então a sombra ela deve acompanhar exatamente essa mesma direção, sendo projetada atrás da maçã. Essa observação prévia é fundamental para que o resultado do nosso trabalho seja o mais realista possível. Afinal de contas, se a tua luz indicar para um lado e a tua sombra caminhar para um outro lado, o aspecto dessa imagem não vai ser realista, o resultado não vai ser bacana. Tá legal? Com isso, a gente pode começar a desenhar a nossa sombra. Antes de tudo, o melhor exercício que a gente pode fazer para simular sombras aqui no Photoshop é a observação de sombras reais. Então, a partir de hoje, os teus olhos vão mudar e você vai começar a observar as sombras de uma forma diferente. Algo que é muito básico nessa relação de sombra e luz é que quanto maior a intensidade da luz, maior vai ser a dureza, a marcação dessa sombra. Então vamos lá, vou eliminar essa camada que eu criei aqui só para te dar esse exemplo e vou começar a construir a nossa sombra. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova camada em cima aqui do plano de fundo. Eu vou clicar no plano de fundo e vou bem aqui no botãozinho, no íconezinho de criar nova camada. Automaticamente essa camada já vai ser criada em cima da camada que estava selecionada e eu vou nomear essa camada como camada sombra 1. Ok? Com essa camada sombra 1, eu vou aqui nas ferramentas de seleção e vou selecionar a ferramenta letreiro elíptico. Certinho? Como nós vimos ainda há pouco a direção da luz, eu devo criar então uma seleção que vai ser exatamente onde eu vou criar essa minha sombra. Então eu vou traçar aqui um plano. Se você clicar na barra de espaço, você pode movimentar essa seleção que você está fazendo.
Eu vou deixar bem aqui assim, mais ou menos. E aqui eu vou soltar. Essa seleção ela vai ser a minha sombra. E para criar essa sombra, eu venho aqui na ferramenta Pincel, tecla de atalho B. E vou colocar aqui uma cor próxima do preto aqui. Você viu aqui que na barra vertical da cor eu coloquei lá próximo do vermelho e trouxe aqui um tom bem escuro aqui na base do vermelho também. Tá legal? Então eu vou clicar em OK. Vou aumentar um pouquinho o meu pincel aqui na tecla de atalho colchetes fechando, né? Aumentei o pincel e vou pintar exatamente nessa área. Certinho? Apertei Ctrl D para sair da seleção e observar o efeito. Como eu disse anteriormente, quanto maior a intensidade da luz, mais demarcada será a sombra. Então essa aqui seria uma sombra muito dura, uma sombra muito demarcada. E eu não acho que essa é a melhor opção, a melhor configuração para esse caso. Senão nós teríamos aqui nesse ponto uma intensidade muito maior do brilho. Como nesse caso, essa sombra ela deve gradualmente ao longo dela ir perdendo essa intensidade. Ou seja, aqui mais próximo da base da maçã, ela vai apresentar uma maior intensidade e aqui no final da sombra ela deve apresentar uma menor intensidade. Para fazer isso existem várias formas. Eu vou fazer de uma forma mais simples aqui, que é com a ferramenta borracha. Eu vou simplesmente clicar na ferramenta borracha. Essa ferramenta ela tem um comportamento muito semelhante à ferramenta pincel. Eu vou colocar aqui a dureza em 0% e o tamanho, eu acho que esse tamanho está adequado, 250 pixels aqui. E eu vou simplesmente passar com essa borracha por aqui assim e um pouquinho aqui desse lado também. Então a gente já vê que o aspecto já mudou um pouco, né? Porém, a gente pode melhorar ainda mais o aspecto dessa sombra usando um filtro que a gente já até viu aqui nesse curso, que é o filtro de desfoque. Então nós vamos aqui em filtro, você vai aqui na opção desfoque e dessa vez vai usar o desfoque de movimento. Como você vê, essa opção de desfoque de movimento tem aqui uma configuração de ângulo. E aqui a gente vai precisar muito dessa tua percepção visual. Nessa configuração aqui nessa imagem que aparenta um reloginho, você vai mudar esse ângulo e vai configurar um ângulo que simule essa direção da luz. Nesse caso aqui, eu acho que 30 graus é o suficiente. E a distância aqui você pode marcar em, deixa eu ver, pode marcar aí em 32 pixels, é só dar um OK. Certinho? OK, o resultado está satisfatório, vou aqui novamente na ferramenta mover. E se você notar aqui, ó, você pode movimentar, distanciando essa sombra, você vai ter cada vez mais essa ideia, né, de que o objeto está flutuando. Então, a menos que esse seja o teu objetivo, você deve manter essa sombra colado o máximo aqui da base da fruta, certo? Uma outra coisa também que a gente pode fazer para deixar esse aspecto mais realista é criar ainda uma sombra aqui mesmo no corpo do objeto, aqui no corpo da maçã. Ora, se a luz está vindo nessa direção, essa face da maçã ela deve ser bem mais brilhosa, ela deve ser bem mais iluminada do que essa outra face aqui, a face oposta da maçã. E para fazer isso é muito simples também. Basta você selecionar a camada da maçã, criar uma nova camada aqui no botãozinho de camada. Com essa camada selecionada, você deve segurar a tecla Ctrl ou Command se você estiver usando um Mac e dar um clique em cima da miniatura da camada da maçã. Como você pode ver, selecionou exatamente o contorno aqui da nossa maçã. E ainda com essa minha nova camada selecionada,
eu vou com a ferramenta pincel, tecla de atalho B, usando a mesma cor que eu usei para fazer a sombra. Eu vou clicar com o botão direito, vou diminuir a dureza do meu pincel aqui, o tamanho está ok, 200 pixels. Vou voltar aqui e vou simplesmente desenhar aqui, ó, uma meia lua dentro da maçã aqui. Certo? Apertei Ctrl D para sair da seleção e vou renomear essa camada em sombra maçã. Essa camada eu vou usar aqui o modo de mesclagem multiplicação e vou diminuir a opacidade dela aqui para, deixa eu ver, 50%. Certinho? Só que eu cometi um erro aqui. Se a luz está vindo dessa direção, não faz sentido ter sombra aqui no topo da maçã. Então eu vou aqui na ferramenta borracha e vou tirar um pouquinho dessa sombra aqui no topo. Então o resultado deve ser mais ou menos esse daí. Então agora eu tenho aqui uma face mais iluminada e aqui uma outra face bem menos iluminada e essa sombra na base. Eu vou agora selecionar a minha sombra 1 e vou duplicar essa camada. Só dar um clique em OK. E também no modo de mesclagem dela, vou escolher a opção multiplicação. Certinho? Essa minha camada aqui vai ser aquela sombra mais ampla e tênue que é comum a gente ter em situações reais. E como é que eu vou fazer isso? Ainda com ela selecionada, eu vou aqui em filtro, em desfoque, e dessa vez eu vou usar o desfoque gaussiano. Eu vou usar aqui por volta de 30 pixels, 31 pixels, e é só dar um OK. Eu poderia criar ainda uma segunda sombra. Criei uma nova camada aqui em cima da maçã. Mais uma vez, fiz uma seleção rápida, clicando em cima da maçãzinha aqui no painel das camadas. E, mais uma vez, usando a ferramenta pincel, tecla de atalho B, eu faria ainda aqui uma sombra um pouco mais forte aqui na base da maçã. E essa sombra eu também usaria aqui a mesclagem no modo multiplicação. E agora, para deixar ainda um pouco mais interessante essa composição, eu vou criar uma nova camada. Vou nomear ela como brilho. E com a ajuda da ferramenta pincel, tecla de atalho B, eu vou aqui selecionar a cor branca. E bem aqui em cima do brilho, eu vou fazer um ponto de branco. E aqui no modo de mesclagem, eu vou escolher a opção luz brilhante. Vou diminuir a opacidade dele para 50%. E a gente tem aí o resultado muito interessante de luz e sombra. Agora você pode salvar aí o teu arquivo e aí no teu computador você pode ir treinando até mesmo com outros objetos, outras imagens e com diversas condições de luz. Essa aula vai ser muito útil para que você consiga aproveitar ao máximo a próxima aula que nós vamos falar de Packshot e eu te vejo lá. Falou!